Boa tarde, pessoal. É um imenso prazer estar aqui novamente no TJCC 11º. Esse que é o maior congresso para pacientes do Brasil, quiçá do mundo. E eu estou aqui com convidadas ilustres, a doutora Marina e a Taluana. A gente vai falar sobre um tema muito doce, muito tranquilo, e que todo mundo, porque nós somos, né, nós somos a espiritualidade, temos dentro de nós. Então, qual é o tema desse nosso podcast de hoje? A espiritualidade e o câncer. Qual a relação? Como é que isso pode melhorar a qualidade de vida de um paciente? E aqui a gente vai falar de forma muito mais ampla. A gente não vai falar de religião, porque a espiritualidade é algo muito mais amplo que a religião. Então eu vou começar, para quem não conhece, eu vou me apresentar e depois eu vou pedir para cada uma se apresentar. E aí depois a gente começa esse nosso papo leve. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista. Podem se apresentar, meninas. Meu nome é Marina Guiar, eu sou médica hematologista e especialista em transplante de medula óssea. Depois a gente fala um pouquinho da nossa história com a espiritualidade, né? Eu sou a Taluana Jamel, sou fisioterapeuta, com especialização em oncologia e também fui paciente de câncer de mama. Então, gente, não é coincidência que a Taluana e Marina estão aqui, porque elas são profissionais de saúde renomadas, mas também foram pacientes. Então, eu vou começar perguntando para a Taluana e pedindo para contar um pouquinho a sua história para quem estiver assistindo e como você aplicou a espiritualidade nesse momento. No momento onde a gente tem um diagnóstico de uma doença grave, onde a gente sabe que você pode ter a perda de continuidade da sua vida, uma real chance de morte. Como é que você aplicou a espiritualidade para vencer, esse grande desafio? Eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2015 e eu falei, em nenhum momento eu me questionei por que comigo, mas sim o porquê, o que eu precisaria estar aprendendo com todo esse processo, né? E a primeira coisa que a gente pensa, que nem como a doutora Vivian falou, é em Deus. Eu falo, se está acontecendo isso, algum propósito tem, e a minha fé que me ajudou muito. Eu falo, independente de religião, assim, você confia em Deus, pede proteção, e eu falo, foi fundamental que quanto mais eu pensava, quanto mais eu entregava a minha vida, né, nas mãos de Deus, eu falo, tudo foi melhorando, foi ficando mais leve e mais doce, né, como desde o começo a gente estava falando, que vem uma tranquilidade e você fala, vamos lá, já que a gente tem que enfrentar, que seja muito bem amparada. Marina, conta pra gente um pouco da sua história e conta também como é que você superou esse grande desafio, como é que você aplica isso na sua vida até hoje, né? Até Todos hoje. os dias. Até hoje. Então, eu fui diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda aos 18 anos de idade. E, assim, um diagnóstico de câncer a gente nunca está esperando, né? É sempre um baque muito grande. E aí, nesse momento, a gente se apega a Deus. A gente fala, meu Deus, agora essa força tem que vir, o Senhor tem que me dar essa força para que eu consiga superar isso. Eu também não fiquei questionando muito Deus o porquê, mas eu tinha muita fé de entender que aquilo ali era um processo e que depois iria se transformar num propósito. Aquilo ali estava acontecendo comigo por algum propósito que eu precisava amadurecer, de crescimento, enfim. O processo não é fácil, é doloroso, mas a espiritualidade, para mim, no meu caso, teve um papel fundamental que eu não sei como que eu teria superado se não fosse a espiritualidade. Eu falo hoje que é rede de apoio e a espiritualidade. Então, assim, eu acho que a minha fé foi determinante para eu conseguir passar por tudo que eu passei.
Quando você acredita em algo maior, né, que está ali te amparando, que está cuidando de você e que está te dando força, você passa por esse processo de forma mais leve, mais confiante e mais tranquila. E comigo foi assim, então, sempre buscando muita força em Deus, lia a Bíblia todos os dias, sempre buscando em oração mesmo. E aí aqui a gente não está falando mesmo de religião, é da sua fé mesmo, do que você acredita, independente de qual seja a religião. E aí é isso, é dia após dia. E foi passando o processo, foi passando o tempo, passaram-se os anos. E hoje eu vejo muito claramente, claro, depois de um longo tempo, eu vejo claramente o propósito que Deus tinha para mim, na minha vida, através disso tudo. Então, hoje a minha profissão é o meu propósito. Então, eu precisei passar por tudo isso para fazer hematologia, para fazer primeiro medicina, depois hematologia, depois especialidade de transplante de medula óssea. E hoje conviver e tratar pacientes que tiveram a mesma coisa que eu tive um dia. Então, isso é um grande propósito e eu vejo claramente como Deus fez isso tudo na minha vida. Ele me deu força, Ele me amparou para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês sobre isso. Uma observação, complementando também disso, como Deus prepara as coisas, né? Um ano exatamente antes, eu me tornei voluntária de uma ONG que cuida de pacientes oncológicos. Aí eu falo que parecia que, olha, até me arrepia, que Deus já estava me preparando para o meu diagnóstico, que foi exatamente um ano depois. E quando nós nos abrimos à espiritualidade, a gente vê tantas pessoas boas chegarem no nosso caminho, a gente começa a receber informações que vêm do nada, palavras de acalento, que são os anjos de Deus, que Ele vai mandando no nosso caminho. E a gente sabe que hoje, além disso, a espiritualidade já é ciência. A gente já tem vários estudos clínicos que mostram que a prece vai ajudar na evolução de pacientes internados, por exemplo, em unidades coronarianas, que foi o estudo feito aqui no Dante Pazanese, em São Paulo. Os pacientes, pacientes graves, né, não sabiam que estavam orando por eles, e tinha um grupo que recebia oração e um grupo que era o placebo, não recebia oração. Aqueles que recebiam oração, mas não sabiam, ninguém sabia, eles ficavam menos tempo na unidade coronariana, usavam menos diuréticos e menos droga vasoativa. Esse é um estudo publicado pelo Dante Pazanese, aqui de São Paulo. Então é incrível a gente mostrar que a prece, a oração, a espiritualidade vai atuar no sistema hormonal da pessoa, porque quando a pessoa ela faz essa conexão maior, ela vai o quê? Ampliar essa centelha divina que está dentro de cada um de nós. Quando você vai ampliar isso, você vai sentir um bem-estar. Então, você vai ter uma alteração dos seus hormônios de bem-estar. Isso vai alterar a sua imunidade, isso vai facilitar o seu tratamento. Então, o tratamento também vai funcionar muito melhor em quem está conectado à espiritualidade, a pessoa vai ter menos efeitos colaterais e ela vai ter uma noção que vocês duas me falaram do propósito. Para que eu estou passando por isso, né? E aí eu queria que vocês contassem, né, a Talu, como é que você vê hoje esse seu propósito, e ele não está só na sua profissão, você atua como voluntário em várias ONGs e você também faz estudos sobre espiritualidade fora. Como é que você vê esse seu propósito de vida hoje, depois de ter passado? E se você, sabendo que você ia viver, se teria escolhido ter câncer de mama ou não ter câncer de mama? É uma pergunta difícil, tá? É uma pergunta difícil, mas com tudo que eu venho passando, eu vou começar do final. Se me perguntassem hoje se eu passaria tudo novamente, a resposta é sim. É até estranho falar, né? Mas todo esse propósito que veio, tudo o que eu passei me tornou outra pessoa. E eu falo que foi uma pessoa muito melhor
Hoje eu sou muito melhor hoje do que antes. Dou valor a muitas coisas que antes passavam despercebidas e foi fundamental. E em relação ao propósito, que nem, eu não sei se eu não tivesse passado por tudo isso, se eu estaria ajudando outras pessoas o tanto que eu ajudo hoje. E é uma ajuda, assim, que eu falo que não tem preço. Você vê o olhar de uma pessoa, de uma paciente, de gratidão, quando você... Uma palavra que você leva, falando também como profissional, quando eu vou atender a paciente, que eu falo, eu também passei, essa paciente já olha para mim com um olhar diferente. Parece que ela dá muito mais valor e tem muito mais entusiasmo, vamos falar assim, com o tratamento. Porque ela fala, se ela está me tratando disso e ela também passou, ela realmente sabe o que eu estou sentindo. Muitas pacientes já me falaram isso. Então eu falo que sim, eu passaria por tudo novamente. E a pergunta vai também para a Marina. Se você soubesse aos seus 18 anos e pudesse escolher 2 caminhos, você iria por esse caminho? De passar por isso? Da mesma forma, eu com a cabeça que eu tenho hoje, eu passaria por tudo novamente. Porque o câncer transforma a gente, né? Muito. E ele dá propósito de vida, ele nos torna uma pessoa mais madura, você passa a dar valor nas coisas importantes. Passa a agradecer mais, reclamar menos de coisas supérfluas. Então, assim, por todo esse aprendizado, pela minha profissão que veio por causa da doença, né? Então, foi depois que eu fazia faculdade de odontologia. E aí eu troquei para medicina porque eu fiquei doente e eu comecei a querer estudar mais sobre isso. Então, eu também escuto no consultório, né, dos pacientes que é diferente quando você sabe ali que do outro lado o médico passou por isso, então a gente consegue dar a experiência para ele também como paciente. Isso, querendo ou não, traz mais esperança para o paciente também, né? Se ela conseguiu, por que eu não vou conseguir? Então, por esse propósito também. E em terceiro lugar, porque eu precisei de doador de transplante de medula óssea e a minha mãe engravidou dos meus irmãos gêmeos. Então, eles não foram compatíveis comigo, mas eles são graças ao câncer, assim, porque eu tive o câncer, né, a LLA, eles vieram ao mundo. Então, passaria de novo por tudo isso e, né, por causa disso. E aí, é igual a gente estava falando, a gente não questiona o porquê, mas a gente questiona o pra quê. Pra que isso está acontecendo? É para eu melhorar? Então, aconteceu para isso. Para que todas essas coisas pudessem vir. E, além disso, também o meu livro contando sobre tudo da minha vida. E, assim, hoje eu tenho testemunhos de histórias de transformação de pessoas que leram o meu livro e que não desistiram de lutar e que fizeram o tratamento do câncer porque leram o meu livro. Então, assim, olha o tanto de benefício que veio depois de tudo. É claro que eu não estou falando que não foi difícil. É difícil. É difícil, mas depois de tudo vieram as bênçãos, né? Então, passaria por tudo de novo. E agora eu vou dificultar um pouquinho mais a pergunta para vocês. E a gente sabe que, como médicas e profissionais de saúde, muitas vezes a gente cura o corpo, mas outras vezes não. Né? E como um ser espiritual que somos, a gente precisa ser mais abrangente, curar o corpo e a alma. Muitas vezes não vai ser possível curar o corpo completamente. Existem cânceres que ainda são incuráveis no momento atual, mas curar o espírito sempre é possível. Então eu quero a Taluana conte pra gente. Talu, quando você está uma paciente com câncer de mama metastática
e que é um processo, é um tratamento contínuo, né? E que você sabe que a cura, na grande maioria das vezes, de um câncer de mama metastático não será possível, mas o controle sim, a remissão sim. Como é que você trabalha isso em você? Porque a gente vai passar também por perdas e a gente precisa entender que todos nós somos espíritos vivendo a experiência da matéria, todos nós vamos passar pela experiência da morte, né? E que esse momento também precisa ser bem preparado. Então, como é que você abrange quando não é possível a cura do corpo físico, para a gente levar também esse alento e que o ser, né, o paciente, sabe, eu sou um ser espiritual, eu não sou aqui desse plano, né? Que nem eu sempre falo, que a única certeza que nós temos é a da morte. É a única coisa que a gente tem certeza absoluta. Então, eu já começo por aí. Aí eu sei, já tive, que nem você comentou, várias perdas nessa caminhada. Não é fácil. E, inclusive, do meu pai também, que passou por um câncer, ele faleceu. E a única coisa que a gente tem que ter é a fé em Deus, indiferente da religião, porque nos traz paz. Quando a gente confia plenamente, quando a gente se entrega, a gente sente aquele respira e se sente aquela paz, porque é a única certeza que nós temos disso, é a morte, mesmo com pacientes metastáticos ou não. A gente tem que trabalhar isso, a gente tem que cuidar da nossa parte espiritual, porque ela nos traz paz. Quando a gente se entrega, você se sente diferente. É confiar em Deus sempre e se entregar nas mãos de Deus. E antes de eu chamar a Marina, eu vou contar só uma história de uma paciente em comum que nós temos, que ela teve uma recidiva de câncer de mama linfonodal, você deve lembrar bem dela, linfonodo cervical, axilar, metastática, linfonodo à distância, e isso foi em 2019. Ela está ótima em remissão de doença completa até hoje. E o marido, não sei se você se lembra, o marido acompanhava ela em todas as consultas. Quem faleceu primeiro? O marido dela. Né? Ela perdeu o marido, ela achando que estava com os dias contados, o marido cuidava dela. Companheirão. E assim, ele faleceu subitamente, porque chegou o momento dele, já tinha cumprido a missão dele aqui. E ela segue bem até hoje em remissão de uma doença metastática. E assim, trabalhar a espiritualidade nesse nível é tão importante, né? Porque a pessoa às vezes vê, eu tenho um câncer, tenho um diagnóstico. Mas isso não significa que primeiro que você é o câncer. Não, você não é o câncer, você é muito mais. Isso significa, não é uma certeza que você está condenado à morte. Né? E uma pessoa que não tem câncer da sua família pode ir antes de você. É muito importante a gente ter essa certeza, né, com essa história aqui. E aí eu quero perguntar para Marina. Marina, com relação à mesma pergunta que eu fiz para a Taluana, mas quando você perde um paciente, né? Como é que você se prepara para isso? Como é que você faz isso com a família, com o paciente? Porque a gente tem que sempre focar na cura do espírito, né? É isso que a gente prega quando a cura do corpo não é possível. Mas como é para você lidar com isso? Lidar com a morte é sempre muito difícil, né? E a gente que está nessa área, infelizmente, a gente lida com isso diariamente. A gente tenta explicar o máximo possível para a família. Muitas famílias às vezes não entendem ou não recebem a notícia tão bem assim, né? Porque eu sei, é muito difícil, mas a gente tenta levar mesmo para o lado espiritual, falando, cumpriu o papel, parou de sofrer, né? Às vezes estava sofrendo muito e aí parou o sofrimento. Então a gente sempre tenta se apegar a esse lado espiritual, porque é muito difícil. Se a gente não acredita no lado espiritual, a gente vai explicar como, né? Então, no meu lado profissional, eu sempre tento explicar dessa forma.
E você falando aí dos pacientes que têm cânceres ainda que não tem cura, né? É muito engraçado a gente ver a diferença na prática médica, a gente vê a diferença da perspectiva dos pacientes. Então, assim, um paciente que acha que o câncer está definindo ele, né, e fala, poxa, eu tenho uma doença incurável e agora a morte vai, ele fica como se não tivesse mais vida, ele está lá vivo, mas ele vive conforme se ele não tivesse, fosse morrer a qualquer momento. E o outro que leva isso por uma outra perspectiva e vira e fala, não, agora eu às vezes estou com os meus dias contados, é só Deus que sabe quantos dias a gente tem, mas vê isso de uma outra forma e vive de uma forma mais intensa. Intensa que eu falo é viver com intensidade mesmo, aproveitando a família, aproveitando os momentos, né? E tem uma qualidade de vida muito melhor do que aquele outro. E é muito interessante isso. Muitos veem outros parentes morrerem nesse processo, não é? Porque assim, gente, existem fatalidades que a gente não sabe se vai estar vivo daqui uma hora, sim, amanhã e tudo. Sim. Então pensa se a gente for parar de viver com medo da morte o tempo todo. Então eu acho que essa mudança de perspectiva da pessoa, mesmo ela tendo um câncer metastático ou um câncer que não tem cura, qual é a perspectiva que você vai levar isso para sua vida? Como se a morte estivesse chegando a qualquer momento e por isso eu vou parar de viver, eu vou parar de ter sonhos? Ou como se não, agora é que eu tenho que aproveitar então, agora é que eu tenho que aproveitar meus filhos, meus pais, e agora é que eu vou viver com toda a intensidade. Então, essa mudança de perspectiva é muito interessante. E isso me fez pensar que assim, a morte é um dia. A vida é todos os outros, né? Isso me remete ao livro, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que eu recomendo que todos leiam. É muito bom. E a gente percebe pacientes que estão com doenças graves e ameaçadoras da vida viverem de forma muito mais intensa, porque hoje a gente tem os chamados zumbis sociais, pessoas que não vivem, que vivem em redes sociais, pessoas que não vivem, só existem, mas não vivem. E aqui nesse movimento TJCC, para quem nunca veio, eu convido, é uma energia incrível, porque nós encontramos com pacientes curados, transplantados, metastáticos, pacientes paliativos, pacientes que têm sequelas graves dos tratamentos, pacientes de todas as partes do Brasil estão aqui por uma causa e um propósito que hoje move suas vidas. E esse movimento nos mostra essa vivacidade de uma forma assim que eu nunca tinha visto antes. Aí eu queria que a gente já está terminando, que vocês contassem para você o que seria para vocês se tivesse um movimento desse na época que vocês fizeram. Na Talu já tinha e ela, mas o que seria? E também para a gente impulsionar uma maior participação, lembrando que informação salva vidas, lembrando que a espiritualidade pode trazer paz à jornada. Então, quais são os recados finais que vocês deixariam para as pessoas que ainda não participam disso? É fundamental essa rede de apoio e informação de qualidade. Então, para quem está, vamos falar assim, começando nessa jornada, nesse processo, busque em sua cidade uma rede de apoio, busque informação de qualidade, porque isso faz toda a diferença. Grupos de apoio no WhatsApp de pacientes, nas redes sociais, porque isso vai te trazer muita paz e vai te ajudar muito. E sempre fé em Deus, é a primeira coisa. Então, na minha época, foi em 2006, 2007, não existia redes sociais, a gente não tinha WhatsApp ainda, e eu sentia tanta necessidade dessa informação, eu tinha tanta curiosidade, eu queria conversar tanto com outras pessoas que entendiam do assunto e que pudessem me explicar. E aí eu não encontrava isso,
que eu resolvi fazer medicina. Foi por causa disso, pela curiosidade mesmo, de eu tentar entender o que estava acontecendo no meu corpo, porque eu sempre tive isso na minha cabeça, que o paciente empoderado é o paciente informado. Você que tem que ter as rédeas da sua vida, você que tem que saber do seu tratamento e você é responsável pelo seu tratamento. Então, eu sempre tive muito isso na minha cabeça e não existia. Hoje em dia está muito fácil. Hoje em dia a gente tem, não é a página da Abrale, está aí para qualquer pessoa. São informações de qualidade, confiáveis. E na época não existia e aí por isso me deu o interesse de fazer medicina. Então, assim, para as pessoas que estão passando por isso hoje, ter esse movimento, o TJCC, a Abrale, tantos médicos hoje, né? A gente falando nas redes sociais, motivando os pacientes, é uma coisa incrível, assim. Então, eu acho que isso é muito importante para os pacientes se envolverem com essa causa, porque quando você está próximo de outros pacientes que estão vivendo o mesmo que você e nessa mesma vibe, né, de positividade, espiritualidade, sempre falando sobre o tratamento, é muito diferente. É muito bom. E muitas pessoas não se envolvem com o tema por medo. Eles falam assim, eu não quero ouvir falar sobre o câncer. Mas a negação, gente, não vai fazer você melhorar. Você negar a existência do câncer ou não querer saber sobre o assunto não vai ajudar no seu tratamento. Né? Existem várias diferenças aqui. Existe a resiliência, que é uma coisa, e a passividade, que é outra. Você pode aceitar que você tem um diagnóstico, ir atrás com a melhor informação para o melhor tratamento, se engajar com pessoas que estão vivendo a mesma situação, ser resiliente, mas isso não significa que você é passivo e que você não está lutando. Não é nada disso. E a espiritualidade vai te dar essa leveza, porque você vai entender que você não está lutando sozinho, que existe um ser maior que está dentro de cada um de nós, que está te impulsionando em cada momento da sua vida. E como a gente não está falando de algo religioso, Buda dizia, né, que a gente vai ter dificuldades sempre, desafios, mas o sofrimento é opcional. E a espiritualidade nos leva para amenizar esse sofrimento. A gente pode levar uma vida com leveza. Eu dou o exemplo do abismo, né? Quando a gente está na beira de um abismo, e eu posso comparar às vezes o diagnóstico do câncer com isso, você pode pular ou você pode construir uma ponte. E quando você constrói essa ponte interna, você consegue passar por aquele abismo. Né? Eu vou pedir para as meninas darem o agradecimento final para a gente concluir e agradeço, né, essa oportunidade de falar sobre um tema tão maravilhoso aqui nesse congresso. Podem dar as palavras finais, meninas. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão especial e falar que para quem ainda não conhece o TJCC, que entre nas redes sociais e acompanhe um pouquinho do que está sendo esse congresso. E obrigada. Agradecer a vocês também, né, por essa mesa maravilhosa. Adoro o tema, adoro falar sobre a espiritualidade. Eu acho que ciência e fé andam juntos, sim. Passei por isso na minha vida e transmito isso para os meus pacientes e convido vocês também a participarem do TJCC, escutarem os podcasts. E é com muita gratidão no coração que eu participo de mais um TJCC e, se Deus quiser, estaremos juntos o ano que vem de novo. É isso, gente, só agradecimento. Vou usar a última frase da Marina: ciência e fé andam juntos. Vamos com leveza, vamos criar asas sobre o abismo. Gratidão, até o próximo. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui em mais um podcast desse congresso, que é o maior congresso para pacientes do Brasil, quiçá do mundo.
A gente está no 11º TJCC e o tema desse podcast aqui é a espiritualidade. Como é que a espiritualidade pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes na prática? E aqui a gente vai falar, gente, de uma forma leve, na vida prática, independente de religião, porque a gente sabe que a espiritualidade vai muito além da religião. Todos nós somos espíritos, né, vivendo uma experiência material. E aqui eu estou com duas convidadas ilustres, né? Eu estou com a doutora Caterine Moura, que é a CEO do movimento, né, TJCC. A doutora Caterine, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, depois de que Merula criou tudo isso. E aqui a gente está com a Vânia Castanheira, que vai contar também como que ela utiliza a espiritualidade no dia a dia, como é que ela utilizou durante o tratamento dela. Quero começar com a doutora Caterine, falando um pouquinho da espiritualidade no movimento, porque para esse movimento crescer assim, e a gente conhecendo a Merula como a gente conheceu, que era aquele ser espiritual, eu tenho certeza que a espiritualidade nesse movimento está desde o início, eu não tenho dúvidas. Olá, é um prazer estar aqui com vocês duas e com vocês que nos escutam. Para mim é uma honra ser a líder do movimento e continuar da melhor forma possível esse legado, né, da Merula. E Merula era muito espiritualizada, a gente se conectou também nisso, a gente se reconheceu de alguma forma especial, né, sentimos para além da conexão, acho que um senso de propósito compartilhado. E foi uma alegria quando eu decidi aceitar esse presente, né? Quando me perguntam, eu sempre falo que é um presente. E você falou algo interessante, eu realmente acredito que esse movimento não poderia existir só por uma boa ideia, que foi uma boa ideia, ou só pela junção de pessoas que têm vontade de transformar ou ajudar o próximo. Tem que ter algo mais. E o algo mais, a Merula sempre me dizia, doutora, a espiritualidade arruma tudo. Ao final tudo dará certo, não fique ansiosa. Confia, ela falava muito assim, confia. E eu aprendi a confiar, né? Não só aqui no ambiente profissional, mas também na minha vida pessoal, né? E sobretudo quando a gente lida com tantas vidas, tantas pessoas que estão nesse processo de adoecimento, que não deixa de ser um sofrimento, né? Depois eu acho que a gente vai aprofundar aqui o bate-papo. E a gente precisa ter essa preocupação, né? De como reconhecer esse momento na vida do outro, do paciente oncológico, como que a gente pode conectar numa outra dimensão, né? Unir pensamentos e energias positivas, elevar também os pensamentos para sair dessa visão reduzida sobre o processo de saúde e doença, enfim. Então, eu tenho aprendido bastante nesses anos aqui e também tenho aprendido na minha casa. Eu tenho 2 grandes exemplos que me influenciam muito e sempre me ensinaram sobre espiritualidade na vida, espiritualidade na minha profissão, né, como médica, que agora eu estou aqui, mas antes eu era médica assistencial e sempre procurei, né, no máximo do meu conhecimento e possibilidade, entender também esta dimensão do outro que eu estava cuidando. E eu penso que isso é essencial, acredito que vocês duas também, por isso que a gente está aqui nesse bate-papo, né? Eu posso fazer um Pode. adendo aqui? Primeiro se apresenta, só para o pessoal saber quem está falando. Quem sou eu? Ok, eu sou Vânia Castanheira, eu tive câncer de mama em 2013, eu sou medical coach e de medicina do estilo de vida, mentora de saúde integral, especialista em neurociências do comportamento. Então, eu trabalho o câncer foi espiritual para mim. O câncer foi espiritual para mim. Ele me colocou num caminho espiritual, digamos assim, de me conectar comigo novamente, ou pela primeira vez, talvez, eu me conhecer ou me entender e me fazer as perguntas certas. Né? Para que eu estou aqui? Com quem é que eu quero estar aqui? Para onde é que eu quero ir? Com quem eu quero ir? E ir me conectando e fazendo essas escolhas através da minha essência. E eu estava ouvindo aqui a doutora Caterine falar e na neurociência existe uma explicação que existe a espiritualidade vertical e a espiritualidade horizontal. A espiritualidade vertical é com
né, com aquilo que a gente acredita, não é? Algo maior do que nós, não é? Que a gente se conecta com essa espiritualidade através da oração, através de meditação, não é? De cada um faz as suas práticas. E existe a espiritualidade horizontal, que é essa que nós praticamos aqui, que é aquela onde a gente coloca a compaixão, o cuidado com os outros, né? Onde a gente aplica os nossos valores, as nossas crenças, e a gente se comunica com a natureza, com as pessoas, são as conexões. E isso que a Merula criou, e que estamos aqui com milhares de pessoas, todos os anos, né, e cada vez mais, eu fico toda arrepiada porque tenho um carinho especial por esse evento, um carinho assim enorme. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. E eu estava aqui pensando, né, agora quando terminar o evento, que eu vou para casa, e são umas horinhas de trânsito, e como vou nutrida com isso? Né? Se eu perdi 2 meses de vida ao chegar em São Paulo, com o trânsito todo que eu peguei, quando cheguei, eu vou sair aqui com 10 anos, não digo 10 anos, mas 10 meses a mais, né, digamos assim, de nutrição, por conta dessa espiritualidade, o potinho da espiritualidade preenchido. Né? Então eu estava ouvindo a doutora falar, eu sei, isso é espiritualidade. É espiritualidade horizontal. E a espiritualidade está muito ligada à ciência. Já existem estudos comprovando o efeito positivo da espiritualidade nos nossos hormônios, né? Porque quando a pessoa está ligada a um ser maior, e aqui não tem nomes, é o amor, né? Esse ser maior, que é a centelha divina que todo mundo tem, né? Todo mundo pode nutrir essa centelha divina. Quando a gente começa a nutrir isso, os nossos hormônios mudam. Então você vai ter os hormônios da felicidade, serotonina, ocitocina, redução de hormônios de estresse. O tratamento, né, vai ser melhor, vai ter menos efeito colateral. Você vai ter mais resiliência para lutar. Então, tudo vai ser diferente. E a gente vê esse movimento espiritual aqui, porque a gente vê, gente, onde é que a gente encontra milhares de pacientes que se encontram com médicos e que são pessoas que têm um amor pela vida absurdo, né? Então, será que se não tivesse em frente a uma doença ameaçadora da vida, você teria encontrado o seu propósito? Será que se Merula não tivesse entrado no seu caminho? Ou depois eu vou perguntar do seu pai também, que eu ouvi sua palestra. Ou se você não tivesse tido a experiência com seu pai de 5 cânceres, você estaria nesse caminho? Então, isso que eu quero perguntar para vocês agora, sobre o propósito de vocês e como é que a espiritualidade levou vocês para esse propósito. Vou começar então, posso? Olha, eu acho que eu sempre me interessei, obviamente, pelo cuidado ao próximo. Eu sempre quis ser médica, né? Eu tomei essa decisão com 4, 5 anos, eu lembro exatamente o dia que foi e como foi. Tracei esse objetivo e fiz por amor, por vontade de ajudar, do meu ser, né? Mas isso é uma coisa, entender o propósito e aceitar o propósito e exercer o propósito é outra. Pois bem, então eu segui minha vida, né, sempre na área da saúde, passei por muitos momentos fantásticos na assistência, na gestão, enfim, eu tenho 20 e poucos anos aí de estrada, mas não foi nada disso que me fez entender o propósito. Eu entendi o meu propósito de vida depois de passar por algumas situações, talvez de desequilíbrio emocional, teve o efeito 40 também, não vou negar. Né? Que você faz 40, tudo muda, gente. Vem um negócio, assim, você faz uma inflexão, começa a pensar um monte de coisa que você não pensava antes. Uma coisa esquisita. Não sei nem para que tem isso, mas tá bom. Então, juntou um momento, né, desafios pessoais, um certo desequilíbrio emocional, os 40 anos e uma trajetória de vida, que eu sempre aprendi muito com a história dos outros. Eu venho de uma família enorme, gigantesca, portuguesa, e nós perdemos muitos membros para o câncer, né? Então, todos os meus tios e tias, por parte de pai, morreram de câncer. Minha avó, meu avô, por aí vai. Então, acho que isso tudo juntou e um dia eu estava olhando para um lago lá em Brasília e eu joguei para o universo. Sabe assim, quando você tem a sensação que a vida está te batendo um pouco? Todo mundo passa dificuldade, né? Ou cai do cavalo, ou faz um plano que não vai para frente, eu sei lá, aquelas coisas do coração. Bom, aí eu estava com aquela sensação de que tinha alguma coisa errada. Eu joguei assim para o universo, falei assim, bom, eu quero viver uma vida plena, ajudando ao próximo,
tentando fazer mais diferença na vida das pessoas do que eu faço hoje, naquele momento lá. Mas eu gostaria muito, muito de ter esse encontro, né, de poder juntar o trabalho que eu gosto de fazer com um propósito que eu quero ter, né? Porque você pode até reconhecer um propósito, mas nem sempre você tem meios para viver o propósito. E eu joguei essas palavras para o universo num dia lá que eu estava meio mordida, sabe? Pois, poucos dias depois tocou meu telefone. Foi assim. Não foi nem uma semana, não me lembro agora quantos dias, mas pouco tempo depois tocou meu telefone e era esse convite. E assim comecei o namoro, uma aproximação com a Brale, com a Merula e tudo mais, e tivemos um encontro realmente muito especial. É um encontro, nunca passei por um processo de entrevista de seleção tão antiprofissional. No seguinte sentido, explico, ela já conhecia meu currículo, já tinha passado por várias fases, né, como CEO, vocês imaginam que é um processo, né, não é rapidinho. Então ela não estava interessada em nada disso. Ela já falava, doutora, eu já sei aí o seu currículo, isso tudo. Eu quero saber o seguinte, quem é você? Da onde você vem? Se você tem fé, e o que você quer fazer da sua vida? Fácil responder, hein? Perguntas espirituais. Exatamente isso. Exato. Então, quando eu recebi essas perguntas, eu senti que era algo diferente. Eu falei, olha, acho que aí eu vou conseguir juntar Caterine Pessoa, meu propósito como pessoa, como profissional e exercer isso na minha vida, né? Então, assim foi. Para mim, você começou aqui o nosso bate-papo falando que espiritualidade transcende religiosidade, né? Concordo. E para mim, a espiritualidade é um meio para o equilíbrio também. O equilíbrio emocional, o equilíbrio de tantas vivências que a gente tem, equilíbrio energético, né? Por que não? Então, espero que as pessoas vejam isso como um benefício, né? Não só para a saúde, olhando para a doença, processo de adoecimento, mas como a vida como um todo. Quem que não está buscando equilíbrio, gente? Fala para mim. O grande desafio da vida é o equilíbrio. Eu costumo dizer sempre isso. A pessoa quer mudar, por exemplo, vai mudar um estilo de vida. Né? Uma coisa, começando pelo básico dos básicos, não é? Exercício físico e alimentação. E a pessoa quer ir, de repente, virar maratonista. Né? Começa a ir 2 horas por dia na academia, né? Vem do nada pro todo. Sim. Começa a fazer imensas restrições atleta. alimentares. E o que é que isso acontece? O tanto que você vai para cá é uma das leis universais, né? O princípio do ritmo. E quando você vai para cá, depois você precisa ir para cá para compensar. Né? Todo o excesso esconde uma falta e assim que sai do excesso, vai para a falta. E a falta para o excesso. Né? Então, o grande desafio é a gente conseguir se encontrar num equilíbrio, sem ir tanto para cá ou ir tanto para lá. Eu acredito que o grande desafio da vida é o equilíbrio, em todas as áreas da nossa vida. E por que não o câncer ser um propulsor para a gente se conectar com a gente? Com certeza. Então, o câncer é algo que eu não desejo a ninguém, não desejo, olhando assim para essa, gostaria de ter de novo, assim, não é isso, mas ele foi um propulsor de conexão com a vida comigo. Não é você acha que ele te conectou conectou ao seu propósito? E voltando lá atrás, se você falasse a Vânia, quem seria a Vânia hoje, né, sem o câncer? Você escolheria passar por tudo de novo para ter essa jornada espiritual que você teve com essa experiência? Sim, mas em tudo na minha vida, porque eu acho que quem eu sou hoje é um reflexo das experiências que eu tive. Eu fiz as melhores escolhas que eu poderia ter feito com a pessoa que eu era naqueles momentos. Sim. Não é? Então, com o câncer não foi diferente. No próprio dia que eu recebi o diagnóstico, porque eu não levei tanto a sério, eu tinha feito uma biópsia, mas aí eu fui para a Bahia de férias, ainda bem que eu fui. E aí fui para a Bahia de férias. Quando eu voltei, eu estava com burnout, tinha 31 anos, eu estava com burnout. E quando eu voltei, fui trabalhar, lógico, vou pegar o exame para quê? No final do dia, meu marido ia passar lá perto da clínica, pega você o exame para mim, por favor. E ele pegou o exame, 5 da tarde, e abriu, e ele falou, amor, tem escrito aqui carcinoma ductal grau 2. Eu, nossa, que negócio esquisito, deixa eu abrir aqui para ver o que é. Coloquei no Google, estou com câncer de mama. Espera aí que eu vou desligar e vou ligar para minha ginecologista e ver o que é que eu faço. E aí fui para a ginecologista e eu, é câncer, não é? E ela, é câncer. E aí fui o caminho depois até casa, porque era final do dia, já não conseguia nenhum médico, nada, a não ser que eu tinha contato direto dela.
E eu fui pensando, calma, está acontecendo na minha vida para alguma coisa. Para alguma coisa. Por que eu não? Por que eu não? Crianças têm, então, por que não eu? Melhor eu do que eu sei lidar. Eu vou lidar bem com isso. Melhor eu, com minha mãe, meu pai, eu vou lidar. Mas para quê? Para quê? Para quê? Sabe? Então, eu acho que a gente não tem um propósito na vida. Eu prefiro pensar assim, em vez de ter propósito de vida, eu propósito na vida, ou seja, que a gente vai tendo vários propósitos. E eu acho que são coisas que vão dando sentido à nossa vida. E eu acho que o câncer, ele teve uma mensagem positiva na minha vida. O meu corpo, ele não quis me agredir, fazer mal, ele não quis me matar. Eu nunca senti que ele queria me matar. Porque eu lembro de pensar e de me conectar comigo, eu vou morrer? Eu senti, eu vou morrer? Porque diagnóstico de câncer, né, é aquilo que, há 11 anos atrás, ainda, eu vou morrer? Não, eu não sinto que eu vou morrer. Não, eu não vou morrer. Se eu não vou morrer, então para quê? Para que ele está vindo? Então começou ali um processo, né, de entendimento com o que o meu corpo estava querendo me dizer. E ao ponto de eu pensar assim, ok, então eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ter que descansar. Nossa, eu vou poder descansar, que bom. Aí eu pensei de novo, nossa, está tudo errado. Esse pensamento não está funcional. Como é que eu estou precisando de um atestado que me diga que eu posso descansar? Acabou sendo uma alavanca, né? Foi um propulsor. Te impulsionou isso. Exatamente. A olhar sua vida talvez por outro aspecto, outro ângulo, não é? Ela não tinha nada errado, assim, aparentemente, não é Pois nada, mas tinha de dentro para fora. Então, olha, eu não sei, meu pai costuma dizer, quando perguntam muito para ele sobre o câncer, como é superar o câncer, nossa, tantos, nossa, a família toda, né? Ele costuma dizer, tá tudo bem, o câncer é sempre uma oportunidade. Ele fala sempre isso. Eu falo, como assim, pai, uma oportunidade? Ou então ele fala, estou pronto para o próximo, como se diz, estou recuperado, sou pleno, tenho energia para qualquer desafio que venha. E eu perguntei para ele, falei, mas como assim uma oportunidade? Ele falou, uma oportunidade para tudo, para receber apoio, para se expressar, talvez que você, né, no caso dele que é bem reservado, para demonstrar afeto, para mudar, para dar um reset na vida, para fazer coisas que talvez antes eu não tenha tido tempo ou oportunidade. Também uma oportunidade de olhar para dentro, né? Nada é por acaso, nada, nada, isso eu tenho plena consciência. E por fim, ele sempre diz que é uma chance de evoluir como ser humano, né? Então, ele desde pequena, desde que eu era pequena, ele me falava uma coisa, olha, é preciso estar na fogueira às vezes, que a vida te põe na fogueira, mas a gente não pode se deixar queimar. Eu pensava, na minha cabeça eu pensava, bom, interessante, mas como eu não vou me queimar, né? E ele sempre me dizia, o pensamento é o fundamento. Eleve seus pensamentos, você pode tudo que você queira, superar qualquer coisa, né? Com um pensamento positivo, com uma atitude plena, consciente. Isso não quer dizer que você não vai sofrer, né? Mas você pode fazer disso um outro processo, né? Há o tempo do sofrimento, há o tempo do choro, há o tempo da lamentação até, por que não? E depois há o tempo de reerguer-se, né? E acho que só a espiritualidade dá isso pra gente. Me desculpe quem está escutando em casa, eu sei que pai, mãe, tio, filhos, a rede de apoio, todo mundo importa. Mas existe uma solidão no processo do viver, no processo do adoecer, né? E só a gente, cada qual, consegue tirar dentro de si, talvez, essa conexão, né? Essa espiritualidade que vai ajudar nessa jornada, né? É o que eu acredito. Sim, plenamente. Acho que a gente já está quase caminhando para o final, mas lembrando que esse movimento é um movimento espiritual, que a gente já entendeu o propósito desse movimento, Sim. porque que ele reúne Mais de um tantas até. pessoas Mais de um propósito. há tantos anos e está cada vez maior. Lembrando um pouquinho do livro da Merula, A Coragem Está no Sangue, eu me lembro de estar aqui em 2022, onde ela autografava o livro e eu estava na fila. Não sabia, não imaginava que seria a última vez que eu a veria pessoalmente, e ela autografou o livro. E eu senti uma força tão grande, ela bateu no ombro e falou, filha, eu já vivi a minha vida, não chora, porque eu estava chorando, porque eu senti algo espiritual nela, de olhá-la, porque depois que eu li o livro, então eu fiquei admirada, ela tinha um prognóstico de 5 anos, de viver até 5 anos. Sim. Né? E ela falou, eu já vivi a minha vida, eu estou aqui, eu estou feliz.
né? A gente pode ser tudo que a gente tem pelo nosso pensamento e essa força que nos nutre. Então, e no livro ela mostra esse exemplo. O que eu quero de mensagem deixar aqui também? Diagnóstico não é sentença de morte. Imagina se você, Vânia, tivesse achado que era, ou se o seu pai, em cada um dos 5 cânceres, a vida é todos os dias, a morte é só um dia. Né? Eu falo muito com os meus pacientes, o câncer cura muitas coisas que estavam guardadas, o câncer vai depurá-las de dentro para fora, coisas que você não faria se não tivesse essa oportunidade. Por isso que eu vejo claramente quando o seu pai fala dessa oportunidade, né? E uma das primeiras coisas que eu falo quando a paciente está no consultório, eu estou falando a paciente porque a maioria dos meus pacientes são mulheres, mas tem os pacientes também. Eu falo, a cura começa na sua mente. Você precisa acreditar. E quando não é possível curar o corpo, porque às vezes não é possível, mas curar a alma é sempre possível, né? Queria que vocês falassem as considerações finais. Por que vocês acham que a espiritualidade é importante para a vida? E para quem está vendo a gente aqui, quem ainda não participa do movimento, como é que a gente pode ajudar a sociedade nessa experiência que a gente tem? Só um comentário interessante aqui ao que você falou, doutora Vivian, que o título do meu primeiro livro foi lançado em 2014 no Brasil, em Portugal, e depois em 2017 aqui no Brasil de novo, O Câncer Foi Minha Cura. Ele cura. No início, então, ali em 2013, 2014, quando eu falava isso, as pessoas não entendiam. Eu tive algumas mensagens de revolta até, mas depois, leia o livro. Depois de ler, entendi. É que no inglês se tem melhor essa palavra que é o healing, né? Se separa o cure e o healing, são duas coisas diferentes. O cure é cura física, não é? E o healing é essa cura integral, não é? Então, por isso é que eu gosto de falar até para as minhas clientes que a gente eu ajudo as mulheres a criarem uma rota de cura integral, é criar esse healing, independentemente se continua existindo uma doença diagnosticada ou não, porque a cura vai muito além da doença. Muito além. Então, isso é um tema que eu acho muito, muito necessário para a nossa vida, para a gente viver. Sem espiritualidade, a gente sobrevive, a gente não vive. A gente precisa da espiritualidade vertical, da espiritualidade horizontal. Se a pessoa leva essa espiritualidade vertical para a religiosidade ou não, tem a ver com as suas crenças, tudo bem. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar em algo maior, a gente precisa acreditar em nós mesmos como seres humanos e como sociedade. E é isso que a gente tem aqui no TJCC. Sim. Que vocês criam, que é maravilhoso. Eu não vou nem me estender, porque eu adorei a sua mensagem e estou de pleno acordo. Eu só queria deixar, assim, é um sentimento que eu tenho, né? Gostaria de passar para quem nos escuta. O câncer atropela a vida da pessoa, né? Ele passa pela vida da pessoa, mas não podemos de jeito nenhum permitir, né? Você que está em casa passando por essa jornada e está ouvindo, a gente não pode permitir que o câncer se transforme na vida da pessoa. Então, ele pode aparecer, ele pode trazer uma série de oportunidades de crescimento, de evolução, ele vai passar, né, ele vai impactar, sem sombra de dúvida, na vida do indivíduo, não tem jeito, mas ele não é o que somos. Somos muito mais do que uma doença que possamos ter, somos mais do que uma condição de saúde que nos atropela. Sim. A gente é um ser pleno, singular, magnífico, com muita energia interior, né, e muita capacidade de renovação e superação. Então, que possamos seguir juntos contra o câncer, pela saúde e pela uma saúde com mais espiritualidade, né? Juntos. Porque sozinho também não dá, não. E minhas palavras finais, né, aproveitando esse encerramento maravilhoso aqui que vocês já fizeram, né, quem estiver assistindo, quem for assistir, o câncer não é maior que você. Não é. Você é maior que o câncer. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gratidão e muito obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Obrigada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse podcast. Estamos falando diretamente do Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Marcos André Costa, oncologista em São Paulo.
Estou do lado de grandes craques da oncologia nacional, Dr. Max Mano, também oncologista em São Paulo, doutora Vivian Koski, também oncologista em São Paulo, e eu estou do lado da Fabiola lá, que é uma paciente e vai trazer um depoimento muito emocionante, essa experiência de vida, como alguém que atravessou essa jornada de tratamento oncológico. Eu vou começar com a Vivian, que está aqui do meu lado, e eu queria trazer para vocês, então, o tema desse podcast, que vai ser os avanços da oncologia e como que a gente, oncologista, consegue transformar todo esse universo de informações, né, Vivian, em uma informação palatável, uma informação digerida, que faça sentido para as pessoas que não vivem a oncologia no dia a dia. Então, Vivian, assim, nos últimos 20 anos, eu diria, a gente presenciou, eu diria que nós somos testemunhas da história, porque a gente, e o Max também, nós participamos de uma transição importantíssima de só termos químio, né, para uma era onde a gente tem um universo de opções que vão desde imunoterapia, ADCs, drogas-alvo, os CAR-Ts, as terapias celulares, isso tudo. Fabiola já me olha assim com um pouco de espanto, nossa, mas é muita coisa, né, Fabiola? Então, como que a gente traduz essa informação, só para a gente começar essa conversa, como que a gente traduz todo esse universo dos últimos 20 anos para os nossos ouvintes? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse 11º TJCC. E primeiro, hoje em dia a gente sabe que a oncologia é uma ciência de verdades transitórias, principalmente com a inteligência artificial. Uma coisa que a gente fazia há 4 meses atrás, a gente sabe que vai mudar, porque a gente tem dados novos a cada dia. Mas eu acho que a grande questão a gente sabe que a imunoterapia impacta o câncer de mama triplo negativo, câncer de pulmão, os ADCs, câncer de mama, terapia-alvo, a gente tem uma infinidade. Mas como é que os nossos pacientes vão ter acesso? Né? Então eu acho que primeiro o paciente tem que estar bem informado. Hoje a gente não tem mais aquele paciente que a gente tinha antes que não sabe o que está fazendo. Mas a gente tem vários desafios, eu acho, né? Como você falou, trazer a ciência para o mundo real. O que é isso? O desafio vem lá do diagnóstico, a gente fazer uma patologia bem feita, diagnosticar corretamente o tipo de câncer, começa lá no centro cirúrgico com o material lá da cirurgia, aí o desafio vai para o laboratório de patologia, esse desafio continua, aliás, começa até antes disso, antes do diagnóstico, aí depois começa com o acesso, aí a gente pensa como que as nossas pacientes vão ter acesso a esses 20 anos de evolução da oncologia. Aí fica essa provocação que eu faço aqui também, né? Porque quando a gente pensa em inovação, a gente pensa em acesso. E a gente pensa, quantos anos o trastuzumab levou para estar incorporado no SUS? E depois de incorporado, quanto tempo realmente o pertuzumab já foi incorporado? E nem todos os lugares têm pertuzumab. Então, eu queria fazer uma provocação para vocês também de acessibilidade. Perfeitamente. Max, passando a bola aqui para você agora, como que seus pacientes no dia a dia, Max, você que faz bastante mama, mais uma vez falando, vocês realmente foram muito impactados nesses últimos 20 anos com essa evolução. Trastuzumab, aí depois as medicações, agora os ADCs, até a imunoterapia neoadjuvante no Keynote 522, então são termos técnicos, mas assim, só para vocês entenderem como que foi essa chegada de tanta opção terapêutica e como é que você discute, como é que você traz essas opções todas para os seus pacientes no dia a dia, Max? Pois é, Marcos, acho que vocês resumiram muito bem, né? Eu sou até de uma época, acho que anterior a de vocês, né? Que não só era só quimioterapia, como tinha poucas quimioterapias, certo? Eu sou, na época da minha residência, né? Ainda nos anos 90, não era muitas possibilidades de quimioterapia, né? Para você ter uma ideia, o capecitabina lá entrou como uma grande novidade, negócio, né? Então, realmente a coisa se acelerou demais, né? A gente está tendo agora um número muito grande de opções, mas o que mais me impressiona é a aceleração dos lançamentos, entendeu? Da pesquisa, né? Todo esse sistema, né, de basear ali a pesquisa na indústria farmacêutica, nos interesses privados, foi muito eficiente, porque a gente tem um número absurdo de lançamentos. E, inclusive, a gente subdividiu o câncer de mama em vários tipos, porque antigamente não era assim também. Lá na década de 90, até o começo dos anos 2000,
era meio que um tipo só. Até apareceu o HER2, aí começou a ter 2, né? Agora a gente tem outros tipos, né? E para cada tipo a gente cada vez tem mais drogas, né, de lançamento. Então, assim, tem coisas boas e ruins, né? Eu acho até mais coisas boas do que ruins. A gente tem mais opções, né? Mas ao mesmo tempo alguns tratamentos ali entram um pouco alguma forçação de barra, né? Com ganhos muito pequenos, né? Custo muito alto. E assim, o outro lado negativo é uma grande desigualdade no acesso, né? Que está cada vez pior, e não é só no Brasil, viu? A nível global, né, dificuldades de acesso a esses tratamentos de última geração que realmente têm chegado com custos absurdos, né? Então, assim, eu sou um entusiasta, né, da pesquisa feita a nível local, né? Eu estou aqui, em parte, representando o Cura, que é um instituto que angaria fundos para pesquisa acadêmica. Então, para a gente ver, olha, tem tal tratamento que custa, sei lá, R$1 milhão por ano, a gente pode fazer um estudo que mostra que só 3 meses é suficiente, sabe? Coisas desse tipo, né? Então a gente tem que pensar que isso vai andando em paralelo, porque senão a gente chega num ambiente muito perigoso, né? Onde vai ter lá uma minoria de pessoas com acesso a tudo e uma massa de pessoas sem acesso a nada, né? Então são coisas a pensar, né? E Fabiola, essa enormidade de opções terapêuticas e, primeiro, o câncer é uma grande esfinge, né? Que você se depara com um inimigo muito grande e você, nesse momento do diagnóstico, como é que isso ficou na tua cabeça em termos de será que eu vou para rádio, será que eu vou para químio, será que eu vou fazer químio antes, depois? Como é que você encaixou todas essas coisas que a gente ouve e canalizou para essa conversa com o seu médico? E como que você aceitou a decisão do seu médico? Bom, primeiro assim, eu sou médica pediatra, né? Lidei muitos anos com oncologia pediátrica, na UTI pediátrica. Mas quando eu me tornei paciente, E eu tive o privilégio de ser paciente do Dr. Marcos. Sou, né, paciente dele. Né? E acho também que, assim, antes de começar tudo isso sobre avanços, acho que a gente tem que falar um pouco que o câncer, apesar de tudo, ele liberta a gente. Né? Apesar de ser, você tem um diagnóstico de câncer, sim, mas a primeira coisa que as pessoas devem pensar é que a gente primeiro pensa que você é finito. Você é finito, você é finita e eu também sou. Mas ninguém quer ser finito, né? Todo mundo quer o máximo possível. E aí eu tive o segundo privilégio de ter um médico antenado nos avanços tecnológicos, né? Então eu lembro, quando eu vi esse tema, eu pensei assim, nossa, eu lembro da minha primeira consulta do Dr. Max. Ele talvez nem lembre, mas ele falou assim, segunda, na verdade, desculpa, eu errei, foi a segunda consulta. Ele falou assim, Fabiola, eu ia te falar uma coisa daqui a um tempo, mas eu já consegui te falar agora porque acabou de ser incorporado o pertuzumab na ANS, você lembra disso? E aí ele me falou a porcentagem. Então, a sua porcentagem só com o trastuzumab de chance de sobrevida era X, agora ela passou para X. Eu não lembro quanto que foi, mas eu sei que ela melhorou. Então, esse avanço é muito importante para a gente, né? E aí, por conta de tudo isso também, hoje eu sou movimentadora para que a gente consiga passar tudo isso para todo mundo, né? E que isso não fique seja só um privilégio meu ou de algumas pessoas limitadas. Então, acho que assim, esse tema é um tema que a gente tem que abordar em tudo, na área médica mesmo, né? Mas, e toda essa luta, né? Ele está representando aqui o Cura, que é um instituto, um projeto, né, maravilhoso. E acho que é importante. Hoje, esses dias eu estava falando com meu filho está fazendo medicina, nem te contei essa, doutor Max, mas ele entrou na faculdade, já está com 18. E aí ele gosta muito da parte de oncologia, estava falando comigo, e ele estava estudando inclusive trastuzumab no primeiro ano. Falei, nossa, o negócio está tão avançado hoje que meu filho está estudando trastuzumab no primeiro ano. Falei, nossa filho, essa é uma das drogas que salvou minha vida. Aí ele, sério? Eu até falei do filme que tem, para você ver como é difícil, né, na medicina, né, quanta luta aquele médico teve para poder, né, conseguir, né, que o trastuzumab realmente estivesse aqui hoje presente para mim, para tantas mulheres que estão aqui. Mas acho que é isso, né? O câncer não é uma coisa fácil, mas é algo que te liberta, e focar nos avanços tecnológicos e numa equipe
né, preparada para isso, né, você ter o privilégio de ter pessoas realmente engajadas no seu diagnóstico, né, e no seu tratamento faz toda a diferença. Excelente, Fabiola. Fabiola, Vivian, você trabalha no SUS, trabalhou no SUS há muito tempo, por muito tempo. Como é que é o sentimento de uma médica, oncologista, trabalhando no SUS e que vê tudo isso que a gente conversou não alcançar os pacientes no SUS? É um sentimento de impotência muito grande, Marcos. E em muitas situações lá, quando eu trabalhava no SUS, eu queria ser só aquela médica do juramento de Hipócrates. Então, o paciente com melanoma, eu vou trazer uma experiência real aqui para vocês, 40 anos, me perguntou, doutora, fazia quimioterapia da carbazina. Doutora, tem mais alguma coisa que eu possa fazer para tratar o melanoma? E eu falei, gente, eu estou diante de um ser humano, eu sei que no SUS não tem, mas o paciente tem o direito de receber a informação. Eu falei, tem, existe imunoterapia, mas infelizmente esse acesso ainda não está no SUS. A imunoterapia já foi incorporada no SUS para melanoma, mas até hoje os pacientes sem acesso. Mas é um sentimento de impotência. E aí a gente, né, nós tivemos apresentações aqui onde se falaram, precisa sentar, indústria farmacêutica, Ministério da Saúde, né, sentar todo mundo junto e começar a negociar preço, negociar acesso. Um vai negociar de um lado, o outro do outro, para permitir esse acesso. Porque quando a gente fala de avanço, o avanço traz vida. Quando a gente fala do estudo que trouxe avanço, ele trouxe sobrevida global. E isso são anos impactados, anos de qualidade de vida, anos de trabalho, anos de uma vida, é uma pessoa que vai ter mais anos de vida para uma sociedade. Então, eu acho que tem que sentar todo mundo junto para indústria e política e Ministério da Saúde para a gente tentar reverter principalmente essas drogas que dão sobrevida global e que mudam a história natural das doenças. E nesse sentido, Max, a pesquisa é fundamental. Você como representante aí do Cura, é fundamental não vou dizer democratização, mas pelo menos uma diminuição de tanta desigualdade de acesso a essas novas tecnologias, não é, Max? Exatamente, ela é o caminho, né? Porque a pesquisa, assim, ela seguiu esse rumo. Eu acho que foi muito eficaz, né? A gente está tendo coisas maravilhosas, mas cada vez de acesso mais difícil. Mas o que não está acontecendo é a gente acompanhar com pesquisas de interesse próprio. A gente produziu agora um belíssimo trabalho, uma aluna minha, que nós comparamos o que aconteceu nos últimos 20 anos em países em desenvolvimento, que na época, 20 anos atrás, eram em desenvolvimento, só que alguns ficaram desenvolvidos no período, outros continuaram em desenvolvimento, na evolução, né? Então você vê ali que a Coreia do Sul, né, e a China explodiram, né? Hoje a China e a Coreia do Sul têm até uma indústria farmacêutica própria. Eles estão enchendo os congressos de trabalhos, né? Na ESMO agora, que acabou de ter, tinha mais trabalho chinês que trabalho americano, né? Com certeza, de drogas em desenvolvimento. Então eles fizeram a tarefa de casa. E quando você tem ali, você consegue colocar a sua verba própria, que não é só do interessado que tem a droga, você responde questões que são relevantes para a sua população, né? Por exemplo, uma duração mais curta de algum tratamento, uma dose menor, né? Um tratamento mais barato, né? Então é isso que a gente não está conseguindo. Então, assim, a gente está dando os primeiros passos, né? Mas isso é uma mudança cultural. A gente precisa reformar a legislação, mudar uma cultura toda no Brasil, né? Que a pesquisa é mais que a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é parte da pesquisa, mas não é a pesquisa. É muito mais que isso. Então, eu acho que esse é a grande tarefa de casa. Assim, a gente tem que ir fazendo em paralelo. A empresa tal tem uma droga sensacional. Está fazendo ali um estudo que o paciente entra em remissão da doença e fica usando o resto da vida. A gente tem que fazer de parar com um ano e ver se não é mais suficiente, né? Sabe? Mas tem que ser em paralelo, né? Então tem toda uma mudança aí que a gente precisa liderar isso. Os países em desenvolvimento são os mais afetados pelos problemas de acesso. E é uma das formas mais cruéis, Fabiola, de desigualdade com relação à saúde, de existir um tratamento que pode controlar ou curar a doença
e a pessoa não conseguiu acesso. É uma das formas mais cruéis, na minha opinião pessoal. Sim. De todas as formas de desigualdade social, que algumas são muito cruéis, essa é horrível. Então a gente tem que fazer isso em paralelo. Então é uma tarefa para nós, países em desenvolvimento. Agora a gente tem as estruturas, temos grupos fortes de pesquisa, é uma questão de mudar uma cultura de filantropia, de financiamento público desse tipo de estudo, de facilitação de legislação, flexibilização. Perfeito. Fabiola, aproveitando sua presença, você com essa experiência de paciente sendo médica, como é que é a sua percepção da aceitabilidade, do quanto que o paciente brasileiro hoje aceita e se voluntaria a participar de ensaios clínicos com drogas ainda em testagem, né? Assim, na minha área médica, né, que é a pediatria, é um pouco mais difícil, né, porque quando você coloca isso para os pais, às vezes, né, você tem que falar dos efeitos colaterais, das coisas, e eu faço UTI. Então, você imagina, eu estou agora num trabalho grande, multicêntrico, para o choque séptico, né, de uma droga junto, é um pouco mais difícil, eu acho que a aceitação é muito baixa. Mas já na parte oncológica, principalmente nos pacientes, talvez, que não tiveram uma resposta boa, ou que também não tem muita opção, eu acho que talvez essa aceitação seja maior, né, Dr. Max? Eu imagino que seja maior, né? Que realmente eu imagino como deve ser ruim, né? Você saber que existe algo que você possa fazer para melhorar seu prognóstico, para diminuir seus efeitos colaterais. Porque se eu não fizesse o trastuzumab e o pertuzumab, o que mais eu teria que fazer? Talvez doses maiores de outros quimioterápicos com mais efeitos colaterais, né? Não sei como que é todo o processo, mas enfim, muito provavelmente sim. Né? Você aceitaria participar de um estudo clínico? Aceitaria. E deixa eu fazer uma pergunta provocadora. Você aceitaria participar de um estudo clínico que testasse uma droga nova, uma combinação nova versus uma terapia padrão? Eu aceitaria. Eu ficaria um pouco de medo de ir junto para uma terapia placebo, porque daí é duro, né? Você saber que você está lá e talvez não esteja lá. Mas eu aceitaria, sim, fazer... Trocar o certo por uma coisa que ainda está em testagem. Porque eu acredito na ciência, né? Na verdade, a ciência me curou, né? Então, eu acredito totalmente na ciência, na pesquisa clínica, né? E acho que isso ajuda muito. Talvez a gente tenha uma população no Brasil que não entenda tanto de ciência, né, e pesquisa para aceitar. Mas uma das coisas que talvez o movimento, né, seja importante é talvez a gente focar muito nisso. Hoje, agora eu estou entrando no grupo de trabalho, né, agora a gente... Há 2 anos já eu perturbo o pessoal dos movimentadores para poder a gente botar a pediatria aqui no meio, né? Então agora, esse ano a gente lançou o grupo de trabalho de pediatria aqui no movimento. Então eu estou participando disso e acho que faz parte da gente, né, que trabalha na área da saúde, fazer esse incentivo e mostrar o que é pesquisa, né, e o que é ciência para a população também. Perfeito. Nosso tempo está acabando, a gente tem mais 5 minutos, eu vou fazer uma pergunta... mais uma rodada, vamos ver se a gente consegue fazer uma ou no máximo 2, vamos tentar responder em 1 minuto cada uma. Me fala uma coisa, Vivian, como é que você enxerga hoje esse direcionamento das pesquisas e das drogas, cada vez sendo mais necessário biomarcador para a prescrição dessas terapias, desses avanços da oncologia, né? Então, PDL1, biomarcadores, outros de terapia-alvo e por aí vai. Eu acho fundamental que a gente precisa ter certeza que naquela subpopulação a gente vai ter eficácia, porque como a oncologia está se tornando cada vez mais cara, eu preciso ser assertiva para eu beneficiar realmente aquele subgrupo que vai ter o benefício de sobrevida global e que vai justificar o investimento, senão eu vou impactar negativamente todo o meu sistema de saúde. Então, acho fundamental hoje a gente selecionar os nossos pacientes com biomarcadores. Perfeito. E em relação a isso, você acha até importante também, Max, esse direcionamento de biomarcador para identificação de pacientes que podem ter mais efeito colateral dessas novas tecnologias? Como é que a gente está hoje nesse sentido? Na sua visão? É bem promissor, né? Mas a um ritmo bem mais lento, né? Porque isso tem pouco interesse, por exemplo, da indústria farmacêutica, né? Nesse tipo de trabalho. Eles querem selecionar uma população que tem um grande benefício para depois ganhar o acesso e tal, mas esse tipo de coisa é um interesse mais público, né? Cai quase naquela mesma questão, né? Que é o interesse dos estudos independentes. Eu acho igualmente importante, né? Mas a evolução é num ritmo muito mais lento, tem sido.
E Fabiola, você enxerga valor em iniciativas da indústria, ou iniciativas do hospital, iniciativas, enfim, dos médicos, de educação e de conscientização dos efeitos colaterais das terapias, ou você acha que isso é uma coisa menor? Eu acho que isso é extremamente importante, né? E como paciente eu posso dizer isso, né? Porque, na verdade, não adianta, né, você se tratar e ficar curada e depois ficar cheia de problemas também relacionados aos efeitos colaterais. E outra, que assim, o tratamento oncológico, ele é longo, né? Ele não é um tratamento curto, né? O meu, que a gente pegou na fase inicial, né, Dr. Max, durou 2 anos de terapia endovenosa, mas eu ainda uso, né? Meu tratamento são 10 anos, eu estou hoje no 8º ano. Poderia ter sido 5 e tal, mas é um tratamento longo, né? E isso, dependendo ainda do tipo de câncer, é mais longo ainda. E então os efeitos colaterais, eles são extremamente importantes, né, para a gente direcionar e evitá-los, porque daí você melhora a sua qualidade de vida, né? Não adianta a gente só superviver, a gente tem que sobreviver, né, com uma qualidade de vida excelente. E, inclusive, acho que outra coisa importante é essa coisa multidisciplinar, né? Falando um pouco lá do meu início, lembro do Dr. Felipe, que é um mastologista que indicou o Dr. Max, na sala já de cirúrgica, ele falou: preciso mandar isso aqui para um laboratório específico para que isso seja confiável. Então, é muita coisa, né, que a gente... Né, de novo eu falo, eu tive o privilégio de ter tudo isso de forma adequada e muito provavelmente o meu prognóstico foi relacionado a toda essa sequência, né? Em uma semana que eu passei nele, eu estava com o catéter já fazendo a quimioterapia. Então, acho que tudo isso a gente tem que falar, né? Porque a pesquisa precisa englobar tudo isso, né? Não só a droga em si. Então, desde o diagnóstico até do rastreamento, né? Até o final do tratamento e o segmento desse paciente também. Eu vou fazer uma pergunta coletiva aqui para os 3. Como é que vocês enxergam? Então, essa vai ser a última pergunta e depois a gente finaliza, que o nosso tempo realmente está próximo do fim. Vivian, racionalmente, como é que você encara, voltando um pouquinho, a gente tem tido grandes avanços com grandes desfechos, inclusive com ganho de sobrevida, mas alguns borderline e com custos muito altos. Altos custos, poucos ganhos, em algumas, não todas, óbvio. Você adotaria? Você vê, mesmo no mundo suplementar, na iniciativa, né, na prática suplementar, na prática privada, como é que você está enxergando essa nova realidade? Acho que a gente tem que ser muito criterioso, ter a indicação do paciente real. Ganhos marginais a gente tem que discutir sempre, mas eu acho que a gente tem que lembrar também que chegaram os ADCs, mas a gente tem a velha e boa quimioterapia ainda, a gente tem radioterapia ainda, então a gente pode posicionar nesse sequenciamento ainda o tratamento tradicional. Eu acho que equilibrar as duas coisas, mas eu utilizar a tecnologia naquilo onde eu tenho embasamento científico, onde eu tenho ganhos marginais de semanas, eu acho que não justifica utilizar uma tecnologia assim, e a gente pode acabar com o sistema, igual o Dr. Max está falando, aí ao invés da gente socializar e de muitas pessoas utilizarem, vai ser menos de 10% da população. E você, Max, é um early adopter ou você vê com mais critério, cautela, analisa caso a caso, né? Caso a caso, eu sou bem crítico, né, para incorporações, assim, e quando passar dos anos fui ficando cada vez mais de pequenos benefícios que, em geral, na minha experiência, ganhos muito pequenos, que você tem que achar muita explicação, tem que chamar um estatístico de Oxford para te explicar, sabe, o negócio, em geral, uma furada. Passa os anos, mostra que não tinha benefício mesmo, e às vezes tinha mais risco que benefício, né? E o sistema gastou fortunas nesse período. Essa nova geração de ADCs, ganhos absurdos, extremamente robustos, sobrevida global, né? Isso aí muda os paradigmas, né? Aquela história que a gente tem que incorporar alguma coisa com 3 meses de ganho de controle de doença, sem ganho de sobrevida, não é mais justificável. A gente tem que ter os dois, e tem que ser robusto, né? Então são novas épocas, né? Novos tempos. Só ganho de sobrevida, livre de progressão para você não é o suficiente? Eu acho que, visto o custo que essas drogas estão chegando, quebrando os sistemas inteiros, né? Todas elas, quando são muito boas, mostram um ganho de sobrevida global. Todos, taxa de resposta, tempo de controle de doença, sobrevida global.
Eu acho que isso tem que voltar a ser um critério para incorporação. Perfeitamente. E sua visão, Fabiola? Aí eu vou falar um pouquinho do lado, né, do paciente em si, né, da pessoa. Vou deixar um pouquinho meu CRM aqui do lado e vou pensar o impacto que tudo isso, né, traz nas redes sociais para o paciente. Então você imagina, né, um paciente, por mais que se você fala para ele, não, você tem mais 3 semanas de sobrevida com essa droga, eu vou querer. Sou eu. Então a gente também tem que pensar nisso, a gente tem que tomar muito cuidado com que a gente hoje, né, como profissionais da área da saúde, leva o público também, para que a gente não deixe um desespero de causa, né, de pessoas que a gente vê hoje em dia, né, vendendo tudo para poder conseguir uma dose de uma dessas medicações mais caras, e a gente vê isso mesmo, né, cada vez mais. Eu fiquei com grupos de mulheres. Depois do meu diagnóstico, acabei lidando com isso e acompanho mais de 200 mulheres todos os dias no nosso grupo. Então, acho que a gente também tem que ter um olhar, né, pensar na pesquisa, né, foco na pesquisa, foco na ciência, mas vamos olhar um pouquinho também para o que a gente está divulgando e o que a gente está causando, né, emocionalmente nos pacientes. Muito bem, meus amigos, finalizamos então esse podcast com 2 super craques da oncologia, nossa queridíssima Fabiola, doutora Vivian Koski, doutor Max Mano, Fabiola. Queria agradecer a todos vocês pela participação, por nos ouvir, agradecer a organização do TJCC por proporcionar esse encontro, esse bate-papo, agradecer mais uma vez a Catarina e a turma toda do TJCC, desejar um excelente evento a todos e até a próxima.